Oi gente, tudo bem com vocês? Falei que eu ia fazer e aqui estou eu fazendo. Estava conversando com alguns amigos já tem um tempo sobre a possibilidade de abrir um canal no YouTube, como uma forma de me comunicar mesmo com algumas pessoas sobre assuntos que eu gosto de discorrer, que eu gosto de falar, que eu gosto de abordar, de uma forma um pouco mais direcionada, né? E eu fiquei esse tempo todo pensando assim, gente, mas sobre o que eu vou falar? Porque eu queria começar falando sobre algo direcionado, né? Que eu vejo que a internet ela é um pouco assim, enviesada, né? Mas não é uma característica minha. Então eu vou fazer um teste, né? Vou falar sobre várias coisas e aí se durante esse processo eu for enviesando, né? Eu for encontrando ali um público, pode ser que eu fique mais focada num assunto, mas por enquanto, gente, não, isso aqui é um teste, tá bom? Eu vou lidar com isso como um teste. Meu nome é Bruna, eu tenho 30 anos, eu sou especialista em logística internacional, formada em comércio exterior, mas eu trabalho com coisas muito diferentes, assim, né? Eu tenho transtorno bipolar diagnosticado desde 2016, também sou diagnosticada com TDAH, né? E eu parei de investigar por aí, que eu fiquei com medo de descobrir mais algumas coisas. Tô brincando, gente. Eu faço tratamento, faço acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo também, para o transtorno bipolar e para o TDAH. E um dos focos desse canal vai ser justamente falar sobre isso, né? Sobre o diagnóstico, como foi que eu lidei com o diagnóstico. Spoiler, eu não lidei nada bem. Eu demorei a começar a fazer o tratamento, eu demorei a levar o tratamento a sério, demorei, foi um saco. E isso me deixou muito pior, porque se eu tivesse tratado antes, eu acredito que eu teria melhorado antes também, né? Mas eu não levei a sério na época, eu tive dificuldades e aí isso me trouxe consequências muito negativas, muito negativas. Então, um dos assuntos que eu vou falar muito aqui é sobre isso, tá? Transtorno bipolar, TDAH e diagnósticos que a gente não aceita, diagnósticos que a gente demora a ir atrás ali de uma melhoria, de um resultado, de uma possível qualidade de vida, né? Porque às vezes a gente acha que um diagnóstico desses acaba com a sua vida para sempre. Mas não, se você trata, você consegue evoluir em certos aspectos, sem problema nenhum. Vocês devem ter percebido pelo meu sotaque, quem não sabe ainda, eu sou de Manaus, no Amazonas, tá? Sim, né? Eu moro no Sudeste hoje, então assim, quando eu falo sou de Manaus, Amazonas, lá no meio da selva, gente, lá no meio da selva, espero que fique cada vez mais selva, porque a gente tá precisando, né? Está precisando de árvores, então eu não acho um problema quando as pessoas acham que eu vim da selva, eu, inclusive gostaria que fosse mais selva do que realmente é. Eu sou uma manauara que hoje em dia mora no Sudeste, já tem um tempo, que convive com transtorno bipolar e TDAH diagnosticados e em tratamento. Eu quero falar também nesse canal bastante sobre as minhas experiências com alcoolismo, porque eu sou alcoólatra desde muito cedo, né? Talvez até uma decorrência do transtorno bipolar. Eu desenvolvi alcoolismo muito cedo, mas também tive outros vícios, tá, gente? Não sou muito plural, então só ter um vício, né, seria difícil. Também quero falar, gente, sobre algo que me resgatou, me ajudou de uma forma absurda no enfrentamento dos transtornos que eu fui diagnosticada, mas também na superação dos meus vícios, tá? Porque eu estou sem álcool desde abril de 2023. Então vai fazer 2 anos que eu estou sem álcool, né? E sem assim, cigarro, por exemplo, há muito mais tempo, enfim. Que foi a dança, né? Eu danço danças árabes, faço aula, estudo danças árabes. Comecei também recentemente a dança cigana, maravilhosa, né? E vou começar também agora o balé. Então eu vou falar bastante sobre dança, porque eu amo dançar, me salvou minha vida, me deu uma outra qualidade de vida, me deu foco, porque você começa a dançar. Quando você não dança, é como se você tivesse uma desconexão entre a sua mente e o seu cérebro, né? E a dança, ela permite que você se reconecte. Comigo foi muito assim. Então me trouxe uma outra mentalidade, me transformou mesmo. Então eu vou falar bastante sobre isso, né?
Também vou falar bastante sobre gastronomia, porque sou cozinheira também, né? E eu tenho uma especialidade em confeitaria, panificação também, eu sou padeira também. Quem já comeu meus pães sabe que são maravilhosos. Só que eu sou intolerante a glúten, não posso comer glúten. Então eu vou falar também bastante sobre essa tristeza, né? Imagina, a gente é da confeitaria, é da panificação e não pode comer glúten. De repente descobre ali uma intolerância ao glúten. É bem complicado, viu? Então, como viver nesse período, como viver nesse tempo, né? Porque muitas pessoas estão descobrindo essa intolerância. E isso vai fazer também com que eu fale bastante sobre alimentação saudável. Mas não só aquela alimentação saudável, o que é o saudável, né? O saudável é aquilo que não me traz doença. Então, às vezes, uma comida ela é saudável para outra pessoa, ela não é para mim. Né? O próprio trigo, por exemplo, eu não demonizo o trigo, eu não acho assim, o trigo é uma coisa horrível. Não é saudável para mim, mas tem pessoas que o trigo é normal, é ótimo. Então, eu não vou falar nesse viés aí, tá, gente? De, tire o glúten, tire a lactose. Se você for intolerante, tire, mas se você não for, não tem por que tirar. Também vou falar então bastante sobre isso, né? Questão de comida. Mas eu também, gente, vou falar algumas vezes aqui, vocês vão ver, falando sobre tarô e espiritualidade, né? Porque eu também sou taróloga. Gente, eu já falei no começo que eu sou bipolar, então vocês já podem esperar aí que tudo que eu gosto me atrai, eu vou estudando, eu vou fazendo, eu vou desenvolvendo, tá? Eu sou taróloga há 13 anos, estudo tarô há 13 anos, tenho meus clientinhos aí fiéis, né? Clientes semanais ali, fixos, mas também atendo outras pessoas esporadicamente, tá? E eu quero falar também sobre a espiritualidade, no sentido mais amplo, assim, sem puxar para nenhuma religião, nem nada disso. Mas como um desenvolvimento mesmo, né, da espiritualidade, como se dá para mim, enfim, vai ser bem legal. E também falar um pouco sobre maquiagem, de vez em quando, algumas dicas de maquiagem, beleza? Porque eu amo maquiagem é vida, eu gosto muito de estética também. Então, trabalhar essa questão de luz, sombra, contorno, cor, eu gosto muito disso. Então, vai ser meio de tudo um pouco aqui, tá bom? Esse primeiro vídeo que eu tô lançando, ele é um teste, como eu já falei algumas vezes, tô até meio prolixa. Ele é um teste para eu ver como vai ser a receptividade, para ver como eu me desenvolvo na frente da câmera, para ver, eu tô achando que eu falo um pouco enrolado isso aqui não fica legal. E também eu vou ter que aprender a editar vídeo, porque eu não sei fazer nada disso. Totalmente idosas, confusas com a tecnologia. E então eu vou utilizar esses primeiros vídeos para fazer esses treinamentos, fazer esses testes. E esse primeiro vídeo, inclusive, ele vai para vocês aí totalmente sem corte. Como ele veio ao mundo, tá? Como ele veio ao mundo. A partir do momento que eu liguei a câmera aqui, fui soltando, ele foi saindo. E é isso aí, né? A vida é essa, a gente tem que começar de algum lugar. Eu estou começando daqui. Então eu espero que vocês se inscrevam no canal para acompanhar. Eu não sei ainda qual rotina que eu vou postar, mas eu sei que eu vou postar toda semana. Mas eu não sei assim, eu vou postar todo dia. Difícil, tá? Já deixo logo também esse alerta aqui, difícil. Mas eu vou postar pelo menos toda semana, sempre sobre algum assunto que me chama mais atenção, algum assunto que eu falar, nossa, acho que eu vou falar sobre aquilo com o pessoal. E aí, coloquem aí o sininho, né, o alerta, para quando eu lançar o vídeo vocês ficarem sabendo. E é isso, gente. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Um beijo pra vocês e a gente se vê logo, logo, tá bom? No próximo vídeo que eu vou postar muito em breve. Um beijo!